acertar tua cabeça no poeiro. Enquanto isso aí, aplaude seus heróis. Pacote de Seven Boys. Bom dia, gente. A Luma aí implicando com a música. É isso, Luma. Bom dia, professor. Bom dia, Davi. Essa hora eu começo a escutar a música cedo, Luma. Músicas felizes. Ô, Luma, se tu fosse minha vizinha, tu ia sofrer tanto. Hoje, primeiro dia da semana, Luma, tem que acordar feliz. Eu não entendo esse negócio de... Não, eu nunca acordei feliz na minha vida, mas acordar feliz é só ilusão, eu acho. Meu Porque não dá, filho, não, como é que professor. você não Eu acorda tô normal feliz? agora porque eu já acordei faz horas, mas não dá, não. Como é que não acorda feliz estando vivo? É um milagre tu acordar vivo no Brasil. Tu ainda não acorda feliz. Nossa, aí o senhor pegou muito Ah, pesado, eu acho. Talvez um pouquinho demais, mas, né? mas não é. Na última aula, a gente encerrou aquela parte mais teórica do capítulo, que era falando lá sobre a teoria clássica sobre o trabalho. E aí a gente viu três perspectivas sobre o trabalho. A do Emile Durkheim, lá da solidariedade social, a do Karl Marx, do trabalho alienado, da exploração do trabalhador, e a do Max Weber, do trabalho como forma racional de sobrevivência, certo? E aí, a partir de hoje, a gente vai analisar o trabalho nessa nossa sociedade atual, né? A sociedade contemporânea, sociedade pós-moderna. E aí, essa análise sobre o trabalho na sociedade atual, ela vai nos remeter àquelas teorias clássicas, de algum modo, mas vai nos fazer pensar como a nossa realidade é construída a partir do trabalho. E aí, por isso que eu falei nas aulas anteriores que as relações trabalhistas, o modo como o trabalho se apresenta na sociedade, foi o primeiro tema assim de destaque da sociologia, né? A primeira coisa que os sociólogos, quando a sociologia surgiu, se interessaram em estudar. Por quê? Porque foi a partir da análise sobre o trabalho que eles começaram a perceber que a sociedade funcionava. Ou seja, o trabalho afeta diretamente o modo como a sociedade funciona e afeta diretamente o modo como as pessoas se relacionam entre si. Ou seja, há uma relação direta entre o modo como as pessoas vivem e as relações trabalhistas que elas formulam, o modo como elas entendem o trabalho, certo? E aí, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a compreender o trabalho a partir de uma perspectiva mais contemporânea e de como essas relações trabalhistas afetam a nossa sobrevivência dentro de uma estrutura social, certo? E aí, para começar, eu trouxe um vídeo de uma reportagem da BBC, e aí eu não sei, eu não lembro exatamente o ano da reportagem, mas tá, é recente, e aí é uma coisa, para quem conhece o modo chinês de produção, o modo chinês de governo, sabe que não é muito fácil conhecer como eles fazem as coisas, né? Um país extremamente fechado e que não é tão aberto assim para divulgar as coisas com que eles fazem, como outros países que divulgam tudo sobre o seu sistema político, de trabalho. E aí, essa câmera escondida da BBC, eles conseguiram captar um pouco das relações trabalhistas. E aí, por essas relações trabalhistas não são dessa forma só porque é na China. Em Manaus, que tem também uma fábrica da Apple, já foi identificado também, como a gente viu nas aulas passadas, esse modo de produção é exagerado, da exploração extrema do trabalhador. E aí eu trouxe esse vídeo para a gente pensar um pouco esse lugar do trabalho dentro das fábricas. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Está aparecendo para Sim. vocês? Eu vou soltar aqui. É daqui que vem os iPhone 6. Estas são as primeiras imagens secretas já feitas dentro desta fábrica na China que fornece os celulares à Apple. Trabalhadores esgotados, pessoas dormindo durante os intervalos de trabalho, outros caindo no sono durante a jornada. Em 2010, após os suicídios de 14 pessoas em outra fábrica que produzia iPhones,
A Apple prometeu proteger os trabalhadores. A BBC foi investigar se a situação mudou. Sem se identificar, repórteres conseguiram empregos através de agências e, em questão de minutos, os padrões de boa conduta da Apple já começavam a ser desrespeitados. Na China, todo mundo é obrigado a levar consigo um RG. O cartão dos repórteres foi retido pelos empregadores. Eles disseram que precisavam ver meu RG, mas quando pegaram, não me devolveram. Exigi que me devolvessem, me senti de mãos atadas. Eles foram trabalhar na Pegatron, onde são montados iPhones e iPads. Ali, os funcionários têm de realizar um exame de saúde e segurança, mas as respostas são dadas para todos em voz alta. Eles podem escolher se querem trabalhar à noite ou mesmo de pé, mas a escolha não existe. Ele disse, se você não fizer o que a empresa pede de você, qual o sentido de te empregar? A Apple respondeu dizendo não ver indícios de que os funcionários tenham sido induzidos e disse que está fazendo mais do que qualquer empresa para prevenir abusos contra trabalhadores migrantes. Dentro da fábrica, os repórteres ficaram surpresos com o volume de trabalho. Os turnos já incluem horas extras, então é comum que os funcionários trabalhem mais de 60 horas por semana, acima do recomendado pela Apple. Então, eles descansam como podem. Neste setor de testes do iPhone 6, a maioria não parece estar ativa e atenta. A Apple diz que vai examinar casos de pessoas dormindo na linha de produção, mas diz que sonecas nos intervalos não são incomuns. A Apple se vende como uma empresa perfeita, mas é uma fachada. Não acho que se importem com os funcionários. A Pegatron, que administra a fábrica, diz que está investigando cuidadosamente as alegações da BBC e tomará todas as medidas necessárias. A Apple diz que trabalha em conjunto com fornecedores para prevenir horas extras em excesso e alega que faz mais do que qualquer outra empresa para garantir condições de trabalho justas e seguras. Mas o que a BBC encontrou foram promessas não cumpridas no chão de fábrica do iPhone 6. E aí, tem algum ponto de destaque para vocês? Alguma coisa que chama mais atenção na reportagem? Pode falar, Davi. E tudo isso é bem triste, realmente é algo que não tem como nem a gente pensar, que é uma exploração além do que a gente pode imaginar que acontece na China, e algo que também integra um pouco a Apple, porque ninguém nunca se pergunta o que a Apple é em si, e quão eles estão sendo explorados do outro lado do mundo. E a gente aqui está usando os celulares sem saber disso. É algo bem impactante e interessante a ser visto. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pode falar, Lars. Eu achei interessante essa imagem que a Apple passa, né, de empresa perfeita, né, e que é facilmente comprada pelas pessoas, né, porque é bom pensar que a Apple é uma empresa perfeita, né, até porque tem umas pessoas que consomem dessa empresa, né, mas por detrás dos panos, né, por trás dos bastidores, acontece todo esse cenário completamente explorador e que não é nem um pouco justo, né, na verdade é muito desumano. Agora eu vou botar outro vídeo para a gente ver também, rapidinho. Esse vídeo é um pouco mais rápido. Tá aparecendo o vídeo? Sim. Bora lá. O Ministério Público do Trabalho na cidade de Nossa Senhora de Nazaré flagrou 21 trabalhadores de uma pedreira atuando em condições análogas ao de escravos. Eles não tinham condições básicas de higiene e bebiam água de galões de combustível.
Nas imagens é possível ver onde os trabalhadores ficavam. As lonas montadas por eles não tinham condições básicas de higiene. Até a água consumida era armazenada nestes galões de combustíveis. A situação de trabalho análogo escravo foi detectada em uma pedreira no povoado Rodeador, zona rural da cidade de Nossa Senhora de Nazaré, no norte do Piauí. A condição de trabalho degradante era vivida por 21 trabalhadores e foi detectada nesta última semana, no dia 27 de setembro, através de um trabalho de fiscalização do Ministério Público do Trabalho do Piauí e da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego do Estado. Temos fiscalizações de rotina em cidades pelo interior do estado e esse era um caso em que nós estávamos fazendo uma fiscalização com base no projeto Palha Acolhedora. Por coincidência, encontrou-se esse grupo de trabalhadores, de 21 trabalhadores, que estavam sendo submetidos a condições análogas a de trabalho escravo, extremamente degradantes, sem sequer banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas, sem o mínimo de direitos trabalhistas garantidos. Segundo o procurador-chefe do Ministério Público, os homens tinham uma jornada diária de 8 horas de trabalho sem descanso semanal e a cada 15 dias recebiam uma média de R$ 1.800 para dividir com todos eles. Mesmo que os trabalhadores tenham concordado com o acordo salarial, o procurador diz que a legislação não permite que ninguém trabalhe por menos de um salário mínimo e é dura com relação a assuntos de meio ambiente do trabalho. O empregado, ainda que ele queira, ele não pode renunciar a esses direitos que estão relacionados à sua saúde e à sua segurança. Os trabalhadores que são oriundos dos municípios de Curralinhos e Barras foram levados para suas respectivas cidades. Já o dono da pedreira foi ouvido pelo MPT e ainda nesta semana deve acertar os direitos trabalhistas dos ex-funcionários. Brasil, né? Até no Brasil isso. E aí, qual é o. Agora é uma coisa bem mais próxima da gente, né? A China é um pouco distante, mas o Piauí, no caso, é a terra de vocês. Tem alguma coisa que chama que dá mais destaque nessa entrevista, nessa reportagem? As coisas que os outros. É porque, tipo assim, eu não sei direito que eu não estava muito presente prestando atenção nas aulas sobre cada um dos três sociólogos, mas o que chamou bastante atenção é como tudo que praticamente cada um prega uma coisa diferente, mas ele estava falando que tudo está sendo violado naquela reportagem, tipo, os direitos humanos, os direitos trabalhistas e tudo mais, estava sendo tudo violado sendo que eles deviam ter tudo isso. Só que meio que como era quase que uma escravidão, foi escondido. Ele escondeu lá o proprietário o empregador daqueles trabalhadores, pode-se dizer assim. Mais alguém? Mais alguém? Se não, bora lá. E para mim tem um ponto de destaque aí, dá para a gente ver claramente a teoria do Marx e do Weber aqui, né? Por um lado, eles são, sim, trabalhadores explorados, extremamente explorados, e aí o Marx vai chamar de alienação do trabalho, que é quando o trabalhador ele é explorado até o máximo para obtenção cada vez maior de lucro. Mas tem um ponto na reportagem que é interessante da gente pensar, é que o repórter diz que os trabalhadores concordaram com aquelas relações trabalhistas. E aí remete lá à teoria do Weber, da racionalização do trabalho como método de sobrevivência. Por quê? Por mais que o trabalho seja explorado, e ele é explorado, e aí no caso dessa reportagem, especificamente das duas, no caso, é um trabalho análogo a cenários extremamente desumanos, mas tem um ponto, que é o da racionalização da forma de trabalho. E o que é essa racionalização da forma de trabalho? É submeter a um trabalho, mesmo que explorado, para a obtenção de uma subsistência, ou de uma forma de sobreviver dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista você necessita de dinheiro para sobreviver. Então nós temos as duas teorias ali que são teoricamente opostas, mas que na verdade são complementares. Por quê? Porque se por um lado nós temos trabalhadores extremamente explorados, isso é um fato, mas por outro nós temos trabalhadores que estão racionalizando um método de sobreviver dentro do sistema capitalista. Então, para a gente pensar
as relações trabalhistas, a gente tem que pensar nesses fatores. E outro ponto que eu acho interessante dessa reportagem da segunda especificamente é que o dono da pedreira, né, que é o que submetia os trabalhadores a condições degradantes, ele só foi ouvido pelo MPT e vai tentar acertar as relações trabalhistas. Não tem uma punição severa para ele, não tem uma prisão, não tem nada do tipo. Por quê? Parece que submeter as pessoas a um sistema degradante de trabalho não é algo tão severo ao ponto de vista legal, né? E são questões que a gente tem que pensar para a gente pensar essa questão do trabalho dentro da sociedade contemporânea. E aí essa sociedade contemporânea, ela cria mecanismos capazes de colocar o trabalho como forma de sobrevivência do próprio trabalhador, mesmo que dentro de um sistema explorado. O trabalhador, ele se submete a certas relações trabalhistas esperando a recompensa sobre aquilo, que é garantia da sua sobrevivência, por mais que seja a partir de relações extremamente degradantes. Então, para a gente pensar essas relações, a gente tem que pensar esses dois fatores, tanto a exploração do trabalhador, que é um fato dentro da sociedade contemporânea, porque as nossas relações trabalhistas, elas são para gerar o salário de uma pessoa, mas primordialmente gerar o lucro para uma determinada empresa, e, por outro lado, a racionalização do trabalhador, criando mecanismos capazes de garantir a sua sobrevivência, certo? Acho que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu olhar. Meu falecido tio já passou por essa situação precária durante o trabalho que resultou em alguns problemas de saúde, porque na época era aceita as condições de ou ficar sem emprego. E aí é uma característica bem forte, Viviane, desse nosso sistema trabalhista, né? Os indivíduos ou se submetem a condições degradantes de trabalho, condições extremamente precárias de trabalho, ou ficam sem trabalho. E aí é uma relação muito problemática, porque se por um lado você vai estar submetendo sua vida a uma situação de extremo risco, mas por outro lado você também vai estar no risco, que é o de estar sem emprego e não ter a garantia de subsistência dentro de um sistema capitalista, certo? Alguém levantou a mão, quer falar? Eu acho que eu perdi aqui quem foi a pessoa. Pode falar, gente. Eu ia falar só que eu não tinha entendido tão bem assim o que o senhor tinha dito, mas deu para entender assim alguma coisa, mas que nem o senhor, as coisas que o senhor falou são bem complexas e complicadas, mas dá para entender, eu acho que eu falo que eu fiquei com um pouco de dúvida. Mas é complicado de entender tudo o que o senhor falou do jeito com a teoria dos três em si, a cada coisa que você está explicando. Ao longo da aula a gente vai tentando juntar essas teorias, né? Elas que são tidas como opostas, separadas, a gente vai tentando juntar elas para compreender o modo como o trabalho organiza a vida do próprio indivíduo. Porque qual é o interesse da sociologia? Não é compreender só o trabalho por compreender o trabalho, mas é como esse trabalho afeta diretamente a vida dos indivíduos. Porque a preocupação da sociologia, o interesse científico da sociologia é entender como os indivíduos vivem dentro de uma sociedade. Como eles vivem, por que eles vivem e o que faz com que nós nos organizemos dessa forma. Porque nós temos muito a ilusão do senso comum de que nós fazemos a nossa própria vida, né? É muito assim, de que nós somos os responsáveis pela nossa própria existência, nós fazemos as nossas vidas. Mas como diria o Karl Marx, nós fazemos a nossa vida, mas não a partir das nossas próprias intenções, e sim a partir da intenção de um sistema que é acima da gente, estruturado acima dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Durkheim já falava disso também, de que a nossa sociedade, o nosso modo de agir, pensar e sentir, eles não vêm de nós, eles vêm da estrutura social. Então, a intenção da sociologia é compreender o modo como esse indivíduo se organiza dentro de um sistema social e como esse sistema social impõe aos indivíduos um modo de pensar, de agir e de sentir, certo? E aí eu queria que alguém lesse essa frase do Karl Marx, alguém que tem interesse em ler. Quanto menos você come, bebe, compra livros, vai ao teatro, sai para beber, pensa, ama, teoriza, canta, pinta, luta, esgrima, etc., mas você economiza e maior se tornará seu tesouro que nem traças nem larvas podem consumir. Seu capital, quanto menos você é, quanto menos você expressa sua vida, mais você tem. Maior é sua vida alienada e mais você acumula de sua essência alienada. Tudo que você é incapaz de fazer, seu dinheiro pode fazer por você. Karl Marx. E aí? Profundo e triste. Triste por quê, Davi?
Não, é porque tá ali em negrito, seu capital. Já tá dizendo ali que se você não tem o capital, que é o dinheiro em si, você praticamente não é nada. Se for para pensar por um lado específico da sociedade. E aí a gente pode pensar naquela questão, né? Ah, eu vou trabalhar para poder realizar todos os meus sonhos. E aí você trabalha tanto que você não tem tempo de realizar nada, porque você está dedicando todo o seu tempo a ganhar dinheiro para realizar os seus Trabalho. sonhos. Mas aí não Uhum. sobrou muito tempo para realizar os seus sonhos. Pode falar, Laís. Eu vi que tu levantou a mão. E também aquela coisa, né? O pessoal, tipo assim, defende muito essa questão de você tem que ser trabalhador. Trabalhador é importante, né? Mas não leva em conta alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, o próprio salário mínimo, né? Muitas pessoas acham que pode ser suficiente, mas em algumas ocasiões não é, né? Você tem que se privar de comer algumas coisas, tem que se privar de fazer aquilo, de fazer aquilo. Então, tudo isso vai juntando e no final a pessoa consegue pagar as contas, consegue pagar tudo, né? Mas para isso a pessoa tem que se privar de muitas outras coisas. E aí Karl Marx já falava isso lá em 1852, eu acho, esse livro. E quanto menos você come, quanto menos você bebe, quanto menos você compra livro, teoriza, canta, mais você vai conseguir poupar, mais dinheiro você vai conseguir guardar. Por quê? Porque no sistema capitalista, quanto mais você compra, mais produtos você vai ter. Mas aí você vai ficar com o estoque zerado. E se você for um trabalhador comum, né? Se você for um grande empresário, isso não é um grande problema. E aí Karl Marx está dizendo que quanto mais você acumula, menos você vai ter capacidade de aproveitar os prazeres da vida. E aí são duas coisas, você tem que escolher entre um e outro. Ou gasta todo o seu dinheiro, ou tem os prazeres da vida. Os dois ao mesmo tempo é um pouco mais difícil, a não ser que você tenha uma vida menos atarefada, com família, filhos, coisas do tipo. Mas para o trabalhador comum, ou é uma coisa ou é outra. E aí você pode juntar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas na primeira oportunidade que você tiver para gastar, você vai gastar tudo e não vai sobrar nada. Ou seja, o seu capital ele é frágil, ele não é capaz de se permanecer sempre o mesmo. E aí, essa frase do Karl Marx, ela meio que vai basilar toda a nossa aula de hoje. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não pode fazer, o dinheiro pode fazer pela gente. E aí talvez seja um pouco difícil de compreender agora, mas depois a gente vai tentando costurar isso de forma mais simples. Por quê? Porque nós vivemos sobre a égide de um sistema que tem a seguinte estrutura. A partir da teoria sociológica, é claro. Talvez as outras teorias compreendam de outra forma. Para a teoria sociológica, para ser humano, é preciso primeiro ser trabalhador. E se você não é trabalhador, você é o quê? Para a teoria sociológica, você não é compreendido como ser humano. Porque dentro do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, para ser humano é preciso ser trabalhador primeiro. E se você não é trabalhador, você vai ser jogado de lado. E aí é só pensar em todas as pessoas que não têm trabalho dentro da sociedade. Principalmente aquelas que não podem ter trabalho. Geralmente elas são jogadas de lado e elas não são contabilizadas enquanto seres humanos. Nesse sentido sociológico, de que o trabalho humaniza o indivíduo. Ou seja, torna o ser humano um indivíduo. E aí, dentro da nossa sociedade, a gente precisa pensar o seguinte. O trabalho ele é compreendido como diversos fatores, e a partir desses fatores a gente organiza a vida do indivíduo. E aí a nossa realidade social ela é meio dicotômica, ela é meio contraditória. Se por um lado nós temos muitos desempregados, por outro lado nós temos empresas com lucros recordes. E aí eu trouxe o exemplo do Banco Itaú. O diretor do Banco Itaú, que é uma pessoa extremamente emblemática da nossa sociedade, porque, por um lado, ele disse que o Itaú está sofrendo muito com as políticas de governo, principalmente na época da Dilma, ele era bastante crítico da Dilma, no sentido da intervenção da Dilma na economia, e dizia que era a intervenção da Dilma que causava os prejuízos financeiros, mas, por outro lado, o Itaú é uma empresa que nunca tem prejuízos financeiros. Nunca. Por mais que ele diga que tem, nunca eles apresentam um lucro baixo. E aí, por exemplo, o lucro do Itaú foi de 7,56 bilhões no segundo trimestre de 2020, alta de 120%. Lucro recorde. Por outro lado, eles colocam um sistema de demissão voluntária. Ou seja, quanto mais funcionários eles demitirem, maior será a capacidade da empresa de gerar lucro. Por quê? Se por um lado,
E principalmente no sistema bancário, que está cada vez mais informatizado e cada vez menos precisa de funcionários. Os bancos daqui a uns dias não vão precisar mais de funcionários, porque vai estar tudo automatizado. Hoje, por exemplo, você pode ter uma conta sem precisar ir a um banco. Pega o celular, entra no aplicativo, você cria uma conta no banco de forma simples, fácil e prática. E aí a intenção desses bancos, principalmente esses bancos privados, como é o caso do Itaú, é acabar com todo o seu sistema de funcionários, ou seja, demitir grande parte dos seus funcionários na intenção de automatizar cada vez mais o banco. E aí fica a pergunta, se para ser humano você precisa ser um trabalhador, mas não tem empregos dentro da nossa sociedade, como você vai fazer para se tornar ser humano? É uma pergunta um pouco complexa? Talvez não, mas eu queria ouvir vocês. Se para ser humano precisa ser trabalhador, mas se não tem trabalho, como é que nós vamos nos tornar seres humanos? Pode falar, Davi. A resposta é simples, não se torna ser humano. A gente, tipo, não tem o que fazer. Porque, por exemplo, é que nem o senhor disse, já não tá acabando tudo. Isso daí é só uma prova de que cada vez mais vai ter menos coisas para ter e para sustentar a nossa existência. E aí vai ser desse jeito. O mundo tá se caminhando para isso que vai acontecer, né? Sem emprego, sem gente mais empregado, mas cada vez a classe média baixa e a classe baixa vai cada vez só se afundando, e os que estão já na classe alta estão lá, de boa, curtindo a vida, 7,56 bilhões de reais, suave, tranquilo. Então, Davi, tu tá querendo dizer que nós, pobres, vamos sumir da sociedade e a sociedade vai ser dominada só pelos mais ricos? É tipo isso, porque a gente vai ter... Como é que a gente vai sobreviver sem dinheiro? Acho que eu já li um livro sobre isso, onde todos os pobres eram eliminados e só sobravam os ricos. Agora eu não lembro qual é o nome do livro. Então, porque assim, não tem como, professor, a gente sobreviver sem ter o que comer, sem ter sem ter tudo, as coisas básicas da vida. Talvez isso já seja uma realidade agora, não, Davi? Não, na verdade já está se construindo para isso cada vez aumentando. Porque já sempre foi assim, eu acho. Só que aí estavam teorizando isso antes para que isso acontecesse no momento atual. E tá só se provando que é real. Tipo isso. Interessante. Mais alguém? Só o Davi que fala nessa aula e o Laison. Eu sou os dois intelectuais, professor. Que nada, todo mundo é intelectual nessa sala. Todo mundo tem o direito de tentar pensar o mínimo. Porque eu tenho 2 de QI, no mínimo. E eu tô só tentando destrinchar algumas palavras. Davi é que ele mesmo se acaba sem ninguém precisar acabar com ele. Eu trouxe mais uma... Hoje a nossa aula tem muitas notícias, né? Praticamente eu passei ontem o dia inteiro pesquisando notícias para trazer, porque eu acho que ficar só no campo da teoria é necessário, né? Teorizar. Mas se a gente não compreende a partir da estrutura real, fica mais difícil de compreender a sociedade. Pode falar, Laís. Não, só para dizer que também, às vezes, vendo, né, a parte prática, fica mais fácil, né, de esclarecer as ideias na mente. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Lá no slide anterior, a partir das ideias de Karl Marx e do Max Weber, a gente colocou que para ser humano, você precisa primeiro ser trabalhador, né? Que é o trabalho que vai tornar o indivíduo um ser humano. E aí eu trouxe esses dados. E aí é o dado agora de 2021. Desemprego fica em 14,6% e atinge 14 milhões no trimestre encerrado em maio, aponta IBGE. Ou seja, nós temos uma taxa de 14,6% de desempregados. E aí esse 14,6 é em cima de 210 milhões de brasileiros. Ou seja, desses 210 milhões de brasileiros, 14,6 estão desempregados. Pode parecer um número pequeno quando a gente pensa que são 210 milhões de brasileiros. Por outro lado, quando a gente exclui pessoas aposentadas, crianças que não podem trabalhar, esse número se torna um número bem alto mesmo de desempregados. E um ponto interessante, eu acho que eu não coloquei esse dado. Coloquei não. Um ponto interessante que a gente vai falar lá no finalzinho da aula
é que, calma aí, é que esses 14,6 não incluem aqueles que estão em trabalho informal. E a gente tem que pensar o seguinte, na nossa sociedade, muitas pessoas vivem do trabalho informal. São aquelas pessoas que fazem bico, ou têm o seu próprio negócio, ou trabalham, por exemplo, na Uber, ou de entregador de mercadorias nessas plataformas digitais. Esses não são um emprego fixo, eles não recebem um salário fixo todos os meses, não têm garantias de sobrevivência todos os meses, mas eles não entram na conta dos desempregados. Por quê? Porque eles fazem algum bico ou têm alguma outra forma de sobrevivência que não seja um trabalho formal. Então, esses 14 são pessoas que realmente não têm empregos. E aí, se para se tornar humano, precisa primeiro ser um trabalhador, talvez nós tenhamos uma massa brasileira muito grande que não possam ser considerados enquanto seres humanos. E aí, para mim, o mais assustador quando eu estava analisando essas notícias esse final de semana é que existe um conceito dentro da estatística que é o do desalento. O que é o desalento? São as pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Nem tem emprego, nem estão procurando, por quê? Porque já desistiram, já não tem mais perspectivas de alcançar o emprego. E aí, a população desalentada também atingiu o patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas. Ou seja, se juntamos os 14,8 milhões que estão desempregados, mas os 6 milhões que desistiram de procurar emprego, a nossa realidade social se torna um pouco meio triste. Não que ela seja feliz em algum momento, né? No início da outra estava dizendo que eu estava feliz, mas a nossa realidade social ela não é muito animadora para ninguém. Por quê? Porque quando a gente pensa os nossos dados reais, a gente percebe o quanto a nossa sociedade é desestruturada do ponto de vista econômico, político e social. Nós temos uma grande massa de pessoas que vivem na extrema pobreza, e sobre essas pessoas não existem muitas perspectivas de vida. Por quê? Quando a gente vai ver no final da aula, existem muitos fatores que interferem diretamente no modo como as pessoas sobrevivem. E o modo de sobrevivência é extremamente designado pelo nosso sistema econômico, que é o que organiza o trabalho e organiza a nossa própria existência. E tudo isso é organizado pelo que a gente vai chamar aqui na sociologia, e vocês vão estudar muito na geografia, de processos de liberação econômica. E aí, o que é esse processo de liberação econômica? É uma mudança no sistema econômico, no sistema político. Lá, até a década de 70, mais ou menos, a gente vinha num sistema político que era chamado de welfare state, ou sistema de bem-estar social, e esse sistema ele simplesmente entra em colapso. Os países do mundo não aguentam mais o sistema de bem-estar social, e cria um novo sistema econômico, que é o que a gente vai chamar aqui de sistema neoliberal. O que esse sistema neoliberal faz? Ele faz com que a economia abandone cada vez mais os programas sociais, que eram preconizados lá pelo welfare state, e esses programas de bem-estar social, eles são substituídos por investimentos em empresas. Por quê? Na concepção econômica, quanto mais empresas uma sociedade tiver, mais empregos os trabalhadores vão ter. Mas o que acontece na nossa realidade social hoje? Esses processos de liberação econômica, eles não garantiram as condições mínimas para a geração de empregos e muito menos a geração de empregos dignos. Ou seja, nós vemos temos cada vez mais empresas, isso é um fato. Nós temos empresas de tudo, em todos os lugares, em todos os países do mundo, mas nós não temos a garantia do emprego para os indivíduos. Muito pelo contrário. O desemprego ele cresce cada vez mais graças ao incremento tecnológico, e aí a gente não pode barrar o avanço da tecnologia. Daqui a alguns dias nós não vamos precisar talvez nem mais de médicos, porque uma máquina será capaz de fazer a cirurgia em um paciente muito mais rápido do que um médico e com muito menos falhas, né? Porque o ser humano, com certeza, ele tem muito mais capacidade de falhar do que uma máquina. Então, a nossa realidade social nos leva para um cenário onde nós teremos cada vez menos emprego. E se nós teremos cada vez menos emprego, a partir da teoria nós podemos concluir que nós teremos cada vez menos seres humanos. E aí a pergunta que fica é, se nós não temos emprego e nós não podemos nos tornar seres humanos, o que nós nos tornaremos? Tem uma resposta para isso? Não tenho. Mas é uma questão para a gente pensar sobre a nossa própria realidade e o modo como nós nos organizamos em sociedade. Por quê? Porque as mudanças provocadas pelo sistema econômico
pelo sistema tecnológico no social. Se lá, na mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, nós temos uma mudança no modo como as pessoas vivem em sociedade, agora nós vamos ter uma outra mudança, que é a mudança da revolução tecnológica, que vai reorganizar a vida dos indivíduos e reorganizar o modo como os empregos vão ser estruturados dentro da sociedade. Então, vocês que são a nova geração vão estar muito envolvidos por esse novo momento do trabalho e como o trabalho vai ser modificado ao longo dos anos. E eu acho que vocês já conseguem perceber essas mudanças. Que os empregos, por exemplo, que tinham antigamente, que os avós de vocês tinham, que os pais de vocês têm, talvez não sejam mais uma possibilidade dentro da sociedade que a gente vive. Eu estou falando muito rápido ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, dá para entender, mas é porque é muita tristeza para uma aula só. Não, mas então. Faz parte. Professor, seu trabalho não, faz parte. O futuro é algo que a gente nem sabe o que é e já vai acabar, a gente já perdeu mesmo. Vamos esperar, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa. As perspectivas de futuro já são todas destruídas antes mesmo do futuro. Então. Mas o bom é que novos empregos serão criados. Né? Talvez vocês tenham que mudar o modo como vocês vivem para se encaixar nesses empregos. E aí não é os empregos que vão se adequar aos indivíduos. São os indivíduos que vão ter que se encaixar nesses novos modos de emprego. Né? Por isso que a intenção da sociologia é compreender como o trabalho afeta diretamente a existência dos próprios indivíduos. E como nós somos modificados pelo trabalho. Certo? Pode falar, Davi. Negatividade. Tipo, vai dizendo ali, a negatividade. Não é questão de negatividade, é questão de realidade. É só uma coisa que já estão se provando ser real, que a gente já tem que encarar isso e a gente vai ter que bater com isso de frente daqui a alguns anos, se a gente estiver vivo ainda, porque é só pior as coisas. E aí vamos ter que esperar, tipo, porque... Vocês são tão tristes. Não. Aí o povo fala negatividade da aula. Não tem negatividade, é só realidade. A gente só tem que aceitar e que a gente perdeu, né? Tomou na nossa cara. Não vou falar. Perdeu já. Nem começou a batalha, já perdemos. Assim, Já. Agora não tô te entendendo, David. Pô, não, então. Gente. Perderam, a gente nem começou a lutar, já estamos derrotados. Vocês vão ver daqui para frente, daqui pro final da aula, vocês conseguem encontrar uma alternativa para vocês. Ou não. E aí... o Uber, o iFood. Eita, Eric. Eu vou falar mal dele já também, mas quem sabe ainda dê certo. Outra coisa, fora desses. E aí, a liberalização econômica. O que é liberalização econômica? É o sistema neoliberal, que eu acho que vocês já devem até ter estudado em geografia, ou é no terceiro ano que vocês estudam essa questão mais geopolítica, coisa do tipo. E aí, o incremento tecnológico ocasionaram o que a gente chama aqui de desemprego estrutural. Essa modalidade de desemprego é o resultado de profundas transformações na estrutura do mercado laboral que impedem de absorver a mão de obra disponível. Fato que diferencia do desemprego conjuntural provocado por fases pontuais da recessão do ciclo econômico. E aí eu lembro das aulas de geografia do ensino fundamental e os professores falavam muito sobre isso, né, do desemprego estrutural, que é aquele que não tem mais como voltar, o emprego acabou, então não tem mais como as pessoas serem colocadas nesse tipo de emprego, e o desemprego conjuntural, que é causado por algumas crises. E geralmente, quando essas crises passam, esses empregos voltam a existir. O grande problema do nosso sistema atual é que nossos desempregos, eles são estruturais. Eles não têm, eles acabaram, né? Não tem mais perspectiva deles voltarem. Por quê? Porque o sistema liberal, a tecnologia, elas substituíram essa mão de obra anterior por um outro tipo de mão de obra, geralmente é colocado por máquina. Por exemplo, pessoas que apertavam parafusos de carro, elas não são mais necessárias nas indústrias. Tudo isso é feito por uma máquina, por um robô. E ele é muito mais rápido, muito mais ágil do que a mão de obra humana. Então não tem como esse emprego, a partir da mão humana, voltar. Por quê? Porque ele foi substituído por uma máquina. Então é muito mais ágil e muito mais fácil. Então a gente chama isso de desemprego estrutural, que é quando o emprego para de existir. E isso é uma modalidade cada vez mais crescente nesse mundo tecnológico que a gente vive. E isso provoca o que a gente vai chamar de revolução tecnológica. Mas se por um lado nós temos cada vez mais tecnologia, por outro lado nós necessitamos de pessoas que entendam essas tecnologias e trabalhem com essas tecnologias. E aí eu não estou dizendo para todo mundo ir para o TI.
longe de mim, eu não sei nem exatamente o que faz uma pessoa de tecnologia da informação. Mas essa notícia, para mim, ela traz um ponto interessante, que é o de que, se por um lado nós temos cada vez mais tecnologia disponível na nossa estrutura social, por outro, nós precisamos de pessoas que entendam essas tecnologias e trabalhem com essas tecnologias. E aí essa notícia foi a única, sim, que, digamos, não está falando de desemprego. Mas, por outro lado, também ainda é um pouco difícil, porque empresas têm vagas sobrando em tecnologia da informação, mas falta mão de obra qualificada. Por quê? Porque a tecnologia precisa de pessoas que estruturem essa tecnologia, mas ainda faltam profissionais no mercado. Mas eu acho que é uma profissão para o futuro, onde as pessoas vão cada vez mais se inserir nesse mercado de trabalho. Alguém quer falar? Eu vi que alguém ligou o microfone, mas não vi quem foi. Pedro aí queria falar, não sei o que era. Remetendo ao que o senhor estava dizendo, que quanto mais a gente vai avançando, né, para essa teoria que a gente está estudando atualmente, mais os empregos vão decaindo. Com essa notícia me trouxe o pensamento de que recentemente eu estava estudando sobre os profissionais do futuro. E os profissionais do futuro remetem muito a isso, realmente a área de TI, analista de dados, são as pessoas que vão buscar entender como é que a tecnologia está avançando e elas vão trabalhar com isso, apesar de algumas profissões serem reformuladas e acabar tendo que ter a inexistência humana nesses empregos, porque a tecnologia vai tomar de conta, ainda vai ter pessoas que vão ter que administrar essas tecnologias e buscar entender, assim como a sociologia busca entender a sociedade, o que a gente denomina de profissionais de futuro, né? E outro ponto é que, na nossa atualidade, deixando um pouco de lado a profissão de futuro, pelo menos durante a pandemia do coronavírus, muitas pessoas ficaram desempregadas e buscaram como meio de sobreviver se tornarem seus próprios empregados e montarem seu próprio negócio, no caso, né? Montarem seu pequeno emprego, seu MEI, no caso, microemprego individual, né? Então, eles buscaram alternativa, por mais que não esteja fácil ainda essa alternativa aqui no Brasil, porque a gente sabe que, por mais que a pessoa queira montar, ainda é escassas as oportunidades para isso, né? A gente, se der tempo, a gente até vai falar hoje sobre empreendedorismo. A perspectiva sociológica é um pouquinho pessimista em relação ao empreendedorismo, né? Mas é uma perspectiva, né? Talvez outras áreas elas entendam o empreendedorismo de forma mais otimista. A sociologia não. Mas é exatamente o que o Pedro falou, né? Quando a gente não tem empregos, os indivíduos vão criar alternativas para a falta de emprego. Porque, pensando a partir do Max Weber, a nossa realidade é uma realidade capitalista. E nós precisamos criar formas racionais de sobreviver dentro desse sistema capitalista. E aí, por mais que Karl Marx achasse que todo trabalhador é alienado e ele não tem consciência de que é alienado, Max Weber vai dizer que não. Ele sim tem consciência que vive num sistema explorado, mas que ele necessita criar formas racionais de sobreviver. E aí, essa questão de pensar como esse trabalho ele se organiza é muito importante dentro da sociologia e muito importante para a própria estrutura social. Eu assistia recentemente um documentário que ele vai falar exatamente sobre como esse movimento tecnológico ele precisa de pessoas que entendam de como a tecnologia funciona. Por quê? Se por um lado a tecnologia ela avança cada vez mais, é preciso, por outro lado, que as pessoas avancem em conhecer o modo como essa tecnologia opera. Então isso faz muito parte da dinâmica do trabalho e de como os indivíduos eles têm que se adequar a esse sistema que a gente vive. E é por isso que eu falava antes, né? Não é o trabalho que se adequa a gente, é a gente que se adequa ao trabalho, criando forma de sobreviver dentro do sistema. Deixa eu ver, eu acho que eu vou deixar essa... Não. Alguma dúvida até agora, gente? Porque a gente vai passar para outro ponto, que é o da precarização do trabalho. Dúvidas? Não. Certeza. E aí, essa primeira parte a gente falou um pouco sobre como esse sistema neoliberal ele reorganiza o trabalho, mas aí agora a gente vai para uma perspectiva sociológica mais ampla, que é de pensar o trabalho como um trabalho precário e de como os trabalhadores são tratados de modo precário dentro de uma estrutura de trabalho dentro do sistema capitalista. A gente vai pensar, vocês vão estudar essa coisa mais do sistema neoliberal, das novas formas de emprego,
no modo como o trabalho se organiza, muito mais lá na geografia, não sei se o professor de geografia está até falando sobre isso, e aqui na sociologia a gente vai pensar muito mais esse outro lado mais complexo do trabalho, que é o das relações humanas mesmo, de como seres humanos eles são tratados dentro dos sistemas de trabalho. E aí eu trouxe uma música, que na verdade eu não vou botar a música, eu queria que alguém lesse em forma de poesia mesmo, não deixa de ser, e aí depois eu explico, né? Depois a gente tenta explicar a música. Se alguém quer ler, alguém se disponibiliza a ler. Pode ir, Laison. Se quiser ler, pode ler. Vou tentar, né? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. Ela atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se houvesse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. E aí, alguém já escutou essa música? Eu confesso que, sei lá, uns 10 anos atrás, eu não gostava muito de Chico Buarque. Achava ele muito lento, muito devagar, e aí me dava um pouco de agonia. Mas hoje, né, quando a gente vai envelhecendo, eu acho que a gente vai... É natural que a gente vá mudando o modo como a gente gosta das coisas. E aí eu sou fascinado por tudo do Chico Buarque, tudo mesmo. E essa música, ela tem um ponto interessante para a gente pensar, né? E aí eu queria que vocês falassem, antes de eu explicar, assim, eu tinha um professor que infelizmente faleceu esse ano para a Covid, e ele falava de 3 níveis de leitura, que é a leitura nas linhas, entre as linhas e para além das linhas. E eu acho que tem um ponto interessante na música do Chico Buarque, é que não basta uma leitura nas linhas, não basta uma leitura entre as linhas, é preciso uma leitura para além das linhas, que é uma compreensão para além do que você está lendo, que é imaginar o que está se rolando por trás dessa música. E aí eu queria que vocês... Qual é a impressão que vocês têm da música, do que ela está falando, sobre o que ela está falando? Gente aqui que nunca nem ouviu falar de Chico Buarque. Sei nem quem é Chico Buarque. Bem, assim, eu nunca ouvi falar de quem é Chico Buarque, mas eu entendi. Você terminou a aula, tarefa de hoje para tu, Davi terminou a aula, vai escutar Chico Buarque. Eu não, já tô muito afundado na minha tristeza, não quero não. Só disso daí já bateu a tristeza, mas ó. Ele fala provavelmente de alguém específico, até um trabalhador que estava aproveitando o mínimo que ele tinha da sua vida e estava aproveitando, tava, né, aquilo, a vida dele, a família e tudo, só que aí ele meio que ele não teve, ele viveu por um breve período a sua felicidade com o dinheiro, entre aspas, pode-se dizer que ele ganhou para aproveitar o capital, e aí depois ele só teve um fim que meio que atrapalhou a sociedade, mas ela vai continuar seguindo. Do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. É só mais uma formiga no formigueiro que não vai fazer falta. Essa música me representa quando eu trabalhava. E ia fazer de tudo, mas no fim eu só queria me matar. Porque eu não aguentava mais, meu filho, sair daquela desgraça, daquele lugar. Não ganhar nem metade do que eu fazia naquele inferno. E vamos de anarquia. Eita, Cris. Mais alguém pode falar, Laís. Essa música é muito boa, tipo... Porque vai mostrando como é o dia a dia, tipo, da gente, brasileiro, né? Principalmente naquela época também, que a bicha é velha, é a maricona. E aí, tipo, as pessoas... É isso, é tipo, você trabalha, até você estar desgasto. Não tem mais. Você trabalhou pra nada, na verdade, porque você passa a vida toda trabalhando pra ter, sei lá, o mínimo. Ou pra morrer atrapalhando o tráfego. Sim, porque ele se jogou de um prédio. Laison, quer falar? Pode falar, Laison. Esse poema me lembrou
de uma foto que todo mundo vê, né, em filosofia, que são aqueles trabalhadores almoçando em uma viga muito alta, não sei se é em Nova York, né, me lembrou muito isso, né, que é uma situação completamente constrangedora, né, muito desumana, mas por acaso acontecer algum acidente, todo mundo segue tranquilo, né, todo mundo, ninguém dá a verdadeira importância, né, ao acidente ou o que aconteceu. E assim segue. Eu mesmo tenho um amigo, não se aplica 100%, né, mas na verdade se aplica. Ele trabalhava na Houston. Só que ele teve um acidente, né? Não sei, uma das máquinas lá, ele acabou perdendo o dedo dele. Boa parte do dedo ele acabou perdendo. Aí, tipo, o que a Houston fez? Basicamente nada. E pronto, e é isso. Acabou. Mais alguém? Deixa eu ver aqui o chat. As pessoas dizendo que não conhecem Chico Buarque. E essa música tem um ponto interessante que eu acho que até o Davi já falou no começo, é que ele agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. E mais importante do que ele morrer é que ele morreu atrapalhando o trânsito. E aí tem até um ponto no restante da música, uma música bem longa, que ele fala, né, o Chico Buarque, ele troca a palavra tráfico pelo trânsito. Por quê? Porque ele morreu e ainda está ali atrapalhando o trânsito. E aí tem um ponto dessa música que talvez nem o Chico Buarque ainda falou sobre isso, é que ninguém sabe se esse trabalhador, se ele se matou, se ele queria mesmo morrer, ou se foi um acidente de trabalho e ele estava sem proteção na hora do trabalho e acabou morrendo. Então é um ponto que exatamente para a gente pensar para além das linhas, né? Por uma interpretação além. A gente pode pensar pelas duas formas, mas o ponto interessante é que sobre ele nada de importante, não é uma pessoa, que pessoa maravilhosa. Era uma pessoa comum, né? E aí ele até fala que durante a música era só mais um, né? Só mais uma pessoa. E que morreu, mas amanhã vai ser substituído por outro trabalhador no seu emprego. Que ele não tem grande relevância para o sistema trabalhista. Ele só foi mais um, que morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Que ele não é uma pessoa exatamente importante para o sistema trabalhista. E aí, por isso que Chico Buarque vai fazendo exatamente uma construção da vida de uma pessoa comum. E aí, eu acho interessante dessa música do Chico, é exatamente isso, de que ele vai usando exatamente todos os passos comuns da vida de uma pessoa para mostrar o quanto essa pessoa, para o sistema de trabalho, por nossa análise aqui, ela não é importante, ela não tem grandes relevâncias. Certo? Pode falar, Davi. Em 2019, eu estava comentando com um amigo meu, que eu acho que tinha um famoso, que acho que ele era muito querido, ele acabou falecendo. Aí eu comentei com ele, assim, tipo assim, eu tava falando, eu falei assim, e tu se importa realmente com isso? Porque, assim, quando eu falei pra ele que quando alguém que a gente nem faz a mínima ideia quem é, só passa no jornal que morreu, a gente tá pouco se ferrando, mas quando é alguém famoso, parece que, tipo, Deus e o mundo surge para comentar aquilo, como se fosse realmente algo que, só porque é famoso, mas e as outras pessoas que estão morrendo ali? Ninguém tá se importando, e tipo, foi o que eu falei para ele, o amigo, o Pedro, da Sala 4, acho que o senhor lembra dele. Aí eu tava comentando com ele sobre isso, esse famoso que morreu, e, tipo, é quando eu já tava na minha crise existencialista de acabar já tudo. Mas eu falei, tipo, e aí? Tipo, ele morreu, mas. E as outras pessoas que estão morrendo, tu se importa com elas ou tu se importa com ele realmente? Tipo, é tipo isso, não tem. Se por exemplo, se anunciar que Luciano Huck morreu, vai ter toda uma comoção geral, assim, mas depois vai passar. Não é tipo algo que vai afetar, vai, mas não vai ser tipo, tipo o fim do mundo. É, tipo, algo a se pensar, que nem esse é só um trabalhador comum e morreu, e ninguém se importou. Mas se alguém famoso morrer, vai ter uma comoção que a gente não sabe como é que vai ser. Pode falar, Keren. É igual o que aconteceu recentemente com o Firmino, né? A questão de que ele se matou. E a mídia, assim, não chegou a divulgar sobre isso, mas eu vi algumas coisas falando que o laudo dele tinha sido esse, né? Que ele realmente tinha se suicidado. E eu vi várias pessoas comentando e tal, falando dele, só que, tipo, elas meio que, antes
dele cometer o suicídio, todo mundo só tava chamando ele de ladrão, de coisa. Eu falo isso porque eu mesmo vi na rua o pessoal julgando ele, apontando o dedo pra ele, mas depois que ele morreu, parece que todo mundo endeusou ele de uma forma que chegou a ser horrível. E aí, hoje em dia, a gente vê, ninguém vê mais falando exatamente sobre isso, né? E a questão de prevenção contra o suicídio, Setembro Amarelo, o governo não fez nada. Né, então, sendo que ele era o quê? Prefeito? Que eu não sei, que eu não sou muito alienado com esse negócio de política, mas ele acabou se matando, né? Isso é bem sério e pesado para uma sociedade, somente a nossa sociedade, do jeito que ela é hoje em dia, que ela só se leva mais pro fundo, para depressão em si, o governo e tudo não fez nada para combater isso. Estamos aqui no Setembro Amarelo, sem ninguém fazer absolutamente nada. Hoje eu não vi nem na televisão mais passa. Quando tem uma coisa sobre psicólogo, alguma coisa, psiquiatria, essas coisas assim, mas não tem alguma, tipo, Setembro Amarelo, mês de prevenção, não tem mais isso. Parece que ninguém mais se importa. E é isso. Não tem muito que. E o que a gente pode fazer? Nada, a gente pode se Setembro conscientizar. Amarelo, essa palhaçada de negócio de campanha de Setembro Amarelo devia baixar o preço do meu medicamento, porque eu tô doido, meu filho, pra pagar. E aí, cadê? Medicação, meu amor. Psicótico, aqui, ó, pra não surtar de madrugada, trocar de personalidade 3 vezes por dia. Cadê o desconto do mês de setembro? Cadê? É isso, ó, dinheiro, ó, capital. Carol levantou a mão. Na vida eu sou depois o crítica, Laison. praticamente. Carol, pode falar, Carol. Voltando ao assunto que o senhor tinha falado, né? A gente pode perceber até mesmo em relação a isso, né? O Firmino morreu, teve um destaque bem grande, porque todo mundo postou como se conhecesse, fosse amigo, fosse íntimo, passou na televisão, Piauí TV, enfim, quem assistiu viu, né? Acho que chegou a passar até no Jornal Nacional isso. Não sei dizer, mas acho que sim. E quando a gente vê um morador de rua, um filho em situação de rua que morre, normalmente não passa na televisão, ou como é dado como indigente, às vezes não tem família, é dado como uma pessoa inválida, as pessoas não se tocam, não fazem conta, né, disso. Em relação ao que o senhor tinha falado antes, né, do assunto. E tem uma música, professor, que é uma aula de sociologia, digamos assim, que é Perfeição, do Renato Russo, né? Legião Urbana. Essa música, Perfeição, ela junta basicamente muitos problemas aqui do Brasil, né? Ele retrata na música. É uma música muito interessante. Vocês tocam em pontos que é interessante da gente pensar, e eu estava até falando sobre isso com os alunos do primeiro ano. Eu estou deixando os alunos do primeiro ano um pouco doidos, né? Eles vão terminar o ano com o cérebro com tanta fumaça que eu tenho um pouco de medo, mas eu estou deixando eles realmente meio pirados, para pensar como nós nos constituímos enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. E aí a tarefa da semana passada, e são sempre tarefas normais, era que eles parassem um momento da vida deles para entender o que deixa eles alegres e o que eles deixam tristes, e eles continuavam insistindo no ponto de que a alegria e a tristeza são produzidas por eles mesmos, né? Que eles são os produtores da alegria e da tristeza, que a estrutura social interferia muito pouco no modo como eles são alegres e como eles são tristes. E aí eu passei a tarefa para a semana. E quando eles tivessem momentos de alegria ou momentos de tristeza, que eles parassem para pensar o que provocou essa alegria, o que provocou essa tristeza. E aí, na aula seguinte, foi uma confusão deles culpando a sociedade por tudo, coisas normais de uma aula de sociologia, e brigando entre si, porque ainda tinha gente que apontava que não. E aí, remete muito ao que vocês falaram no início, o Davi e a Keren e os outros, de que o luto ou a tristeza sobre a morte de alguém é muito socialmente produzida, né? Quando o trabalhador comum morre no mais um dia de trabalho, ou quando o trabalhador comum perde o dedo, perde um braço, importa muito pouco. Mas quando alguém socialmente referenciado sofre qualquer coisa, o luto é muito maior. Por quê? Porque a produção social sobre aquela morte
ela foi maior. E tudo isso é provocado por interferências realmente da própria sociedade. E aí, para os alunos do primeiro ano entender isso, é um pouco mais difícil, e por isso que sai tanta fumaça da cabeça deles. Mas é interessante da gente compreender, e aí a psicologia, ela vai muito para o lado, e quem gosta de psicologia e vai pensar isso, a psicologia vai muito para o lado de que a depressão, por exemplo, é emocionalmente produzida pelo próprio sujeito e do modo como ele compreende a sua existência, quando a sociologia vai compreender de um modo totalmente diferente. Emile Durkheim, por exemplo, tem um livro gigante, só dizendo que o suicídio, na verdade, é um fenômeno social provocado por causas sociais e pelo modo como a sociedade se estrutura. E aí a sociologia tem uma perspectiva extremamente social e nada biológica sobre como, por exemplo, o suicídio afeta as pessoas. Isso é muito provocado pelo modo como a sociedade funciona, pelo modo como a sociedade se estrutura e pelo modo como nós nos entendemos enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. E aí, se a gente for parar para pensar, muitos trabalhadores cometem suicídio. Por exemplo, há um alto índice de policiais que cometem suicídio. E tudo isso é por interferência do modo como o trabalho é realizado, pelo modo como o trabalho afeta diretamente a vida do próprio indivíduo. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, todos nós sofremos interferência pelo modo como a sociedade se impõe sobre nós e pelo modo como a sociedade se organiza sobre nossas vidas. E aí eu vi que alguém pediu para falar, só não vi quem foi. Laison, tá aqui a lista. E ano passado, acho que foi ano passado, vazou um vídeo de um cara, né? Acho que era nos Estados Unidos. Ele tinha perdido o emprego e também tinha perdido a namorada. Ele ficou tão desesperado que no meio da live que ele estava fazendo, ele pegou uma 12 e atirou na própria boca dele. Então, realmente não são problemas assim completamente internos, né? Nós somos os culpados por esses sentimentos. Não, é tudo influências externas, né? Que sempre costumam assim nos afetar. Mais alguém quer falar? E aí, gente, eu trouxe essa música do Chico Buarque para a gente pensar a precarização do trabalho e a informalização do trabalho. Por quê? Porque a nossa estrutura social ela tem nos levado para um trabalho cada vez menos formal, cada vez mais informal, e isso só mostra o quanto nossas vidas são afetadas pelo modo como o trabalho funciona. Só que nós já passamos de 1 hora de aula. E aí eu não sou que nem um colega nosso aí que dá 3 horas de aula seguidas, porque é muito cansativo mesmo, para mim e para vocês passarem 3 horas na frente de um computador. E aí é meio ruim, né? E aí eu prefiro que a gente continue na próxima aula. Por mais que nossa próxima aula seja a última antes da prova, né? Só na nossa tão esperada e aguardada prova, mas eu acho que dá tempo da gente encerrar na aula passada. Se não der também, não tem problema, a gente faz a prova com o que deu, porque é melhor a gente deixar para a próxima aula e trabalhar com mais calma a precarização do trabalho, que a gente vai trazer pontos sobre uberização do trabalho, empreendedorismo, deixa eu ver, trabalho doméstico, desigualdades em relação ao trabalho. Então, a gente vai trabalhar alguns temas mais focados em pontos específicos, que eu acho que é melhor para a próxima aula e a gente trabalhar com calma, porque já passou de 1 hora e